A felicidade tem sido um dos objetivos do ser humano. A busca pela felicidade. Onde é que ela está? Como é que a gente pode interferir no dia a dia para que ela aumente? Isso tem sido um dos objetivos do ser humano. E tem um estudo no livro How of Happiness, de doutora Sonja, que é bem interessante. Ele fala a composição da felicidade. 50% da felicidade, ela é hereditária. O que é que significa isso? É como se cada um de nós tivéssemos um termostato dentro da gente. Imagine a geladeira. A geladeira você vai lá, regula, por exemplo, a 4 graus. Eu quero que a geladeira esteja a 4 graus. Então eu chego com a feira, abro a porta da geladeira, começo a colocar as compras. Quando eu fecho a porta, lá não vai estar a 4 graus. A temperatura vai ter aumentado. Mas com o tempo a temperatura vai diminuir e vai chegar na temperatura que foi pré-determinada, 4 graus. No dia a dia vão acontecer alguns fatos que vão aumentar nossa felicidade. Então a gente vai ficar mais feliz, mas a gente tende a voltar àqueles níveis que foram pré-estabelecidos. Às vezes acontecem coisas negativas também, então a felicidade vai diminuir, mas com o passar do tempo tende a aumentar novamente até aquele nível pré-estabelecido. Tá, mas além dos 50%, tá, qual é a influência dos fatores externos? Quanto é que eles vão interferir no nível de nossa felicidade? De acordo com o estudo de Sonja, 10%. Então, o que acontece no dia a dia, seja de bom ou seja de ruim, vai interferir em 10% da nossa felicidade. Mas 40% da nossa felicidade é responsabilidade dos atos que nós praticamos, das ações que nós fazemos e dos pensamentos que nós temos. Pois é, você escolhe ser feliz ou não. 40% é sua responsabilidade, é sua escolha. E isso não vem de agora, tá? Quando a gente começa a pensar na história bíblica, a gente vê que Deus colocou no Jardim do Éden a fruta proibida, né? A fruta da árvore proibida, e Ele disse para a gente não ir, mas não impediu que a gente fosse. Nós escolhemos ir e sair do paraíso, assumir as consequências. Mas a gente teve o livre-arbítrio, a gente teve o poder de escolha. No filme Matrix, a gente também tem um exemplo disso. O personagem principal, em determinado momento do filme, ele vai escolher se ele toma a pílula vermelha ou a pílula azul. Se ele vai continuar no mundo que ele está ou ele vai descobrir um novo mundo. É tudo decisão dele, ele escolhe isso. Então 40% da felicidade está nas suas mãos. Mas você pode me dizer... Poxa André, mas eu não escolhi a pandemia, eu não escolhi estar no meio desse cenário agora. Você não escolheu estar no meio desse cenário, mas você pode escolher como é que você vai reagir a ele. Ainda voltando para a Bíblia, tem outra parte que fala sobre isso. Diz que os olhos são as janelas da alma. Se você tiver olhos bons, que começa a ver coisas boas, sua vida vai ser boa. Mas se seus olhos começarem a ver coisas ruins, sua vida vai ser bem complicada. Indo para o cinema, lembrando do filme Homem-Aranha, ele diz o seguinte, que um grande poder traz uma grande responsabilidade. E a grande responsabilidade que você tem, que eu tenho, é com a minha família, é com a sua família. Esse momento de crise, esse momento de pandemia, modificou a vida de todo mundo. Os filhos pararam de ir para o colégio, estão com as rotinas modificadas, as famílias tiveram sua renda diminuída, tiveram a liberdade de sair de casa diminuída. Muita coisa que as pessoas faziam que gostavam deixaram de fazer, então todos estão vivenciando essa crise. E na Bíblia diz o seguinte, que uma família dividida começa a lutar entre si e se acaba. E nós não vamos deixar isso acontecer com nossas famílias. Nós vamos assumir a responsabilidade, nós vamos assumir o poder que nós temos de escolha, assumir o poder de como lidar com as adversidades, como interferir na felicidade, para que as famílias da gente passem por essa crise de uma forma menos doída. E você pode virar para mim e perguntar, tá André, e beleza, mas como é que eu vou fazer isso? Bem, olha, eu tenho uma filha de 4 anos, Maria Luísa, Malu, linda. E Malu, muitas vezes, ela quer almoçar chocolate. Eu não deixo. Ela quer assistir determinados programas que não são compatíveis com a idade dela. Eu também não deixo. Ela quer dormir tarde. Eu também não deixo. Para mim é muito mais fácil deixar.
Essa posição de não deixar ela fazer algumas coisas que ela tem vontade é uma posição que dá mais trabalho, é mais incômoda. E por que eu faço a opção de trilhar um caminho que dá mais trabalho? Porque eu amo Malu. Se você tem filho, filha, você vai saber o que eu estou falando. Por amor, você decide fazer o que você acha que é melhor para seus filhos. No livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz que você tem que se tratar como se você estivesse tratando com alguém que você ama muito. Como assim, André? Muitas vezes eu cheguei no hotel cansado, no dia seguinte eu ia viajar e estava passando um filme que era bem interessante na TV. Naquele momento eu poderia ter decidido assistir o filme, só que no dia seguinte eu ia acordar cansado. E adotando essa filosofia de se trate como alguém que você ama muito. Então eu parei na hora e disse, não, você vai dormir, porque você precisa ter uma quantidade de horas de sono que lhe proporcione uma qualidade de vida interessante. Muitas vezes na hora do almoço, eu olhava aquele hamburgão lá gostosão e tinha uma saladinha lá. Disse, não, eu vou me tratar como alguém que eu amo bastante. Você, como a base da família, você tem que estar muito bem fisicamente para ajudá-los nesse processo. Você tem que dormir de 7 a 8 horas por dia, você tem que se hidratar, você tem que fazer exercício, você tem que limitar o que é que você está vendo, ou assim, na realidade, gerenciar o que é que você está assistindo. Se você não tomar cuidado, a televisão só vai trazer notícias negativas, as mídias sociais muitas vezes só vão trazer notícias negativas. É sua responsabilidade limitar esse acesso a essas informações do jeito que você poderia limitar os filmes ou os programas que a filha, no caso a minha filha, ia assistir. Então, do mesmo jeito que eu não deixo o Malu assistir determinados programas, eu tenho que limitar meu acesso a informações que muitas vezes são bem negativas. Então, essas informações são o básico. É o essencial para a máquina estar funcionando. Dormir adequadamente, comer adequadamente, se hidratar, fazer exercícios, limitar informações negativas. Afinal de contas, você é a base da família. Eu estarei gravando um vídeo para que dá outras dicas em relação à questão de como nós podemos influenciar a felicidade. E sabe o que é interessante? É que os estudos que eu vou apresentar mostram que muitas vezes as pessoas procuram a felicidade achando que a felicidade vai estar em determinado local e a felicidade está em outro completamente diferente. Então as pessoas têm uma expectativa e terminam trabalhando em cima daquela expectativa, se esforçando para poder atingir determinados objetivos, achando que vão conseguir a felicidade, mas a felicidade está em outro local. Meu nome é André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Foi muito bom ter você por aqui e meu próximo vídeo vai ser sobre felicidade. Estratégias para você melhorar mais a sua felicidade, influenciar a sua felicidade. Estratégias para que você utilize o seu poder de maneira adequada. Até o próximo vídeo.